Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Nós agora iniciaremos a nossa quarta e última videoaula da nossa disciplina de Introdução à Economia. Nós, ao longo desse curso, começamos a nossa primeira videoaula com alguns conceitos, princípios básicos da economia, alguns conceitos importantes apresentados por importantes pensadores da economia. Depois avançamos na microeconomia, analisando a lei da oferta, a lei de demanda, equilíbrio do mercado. Depois seguimos para a macroeconomia, na qual trabalhamos os objetivos da macroeconomia, as políticas macroeconômicas, e agora nós vamos para uma parte mais objetiva aplicada da nossa disciplina, na qual nós veremos alguns tópicos da aplicação da economia, começando com a economia do setor público. Também passaremos por um tópico importante, que são as externalidades que requerem a ação do setor público. Então, vamos lá. Então, o setor público. Se existe um tema, caro aluno, que é recorrente na economia, um tema que gera discussões acaloradas, é o papel do Estado, a efetiva participação do Estado na economia. Quando nós olhamos para a história econômica, nós percebemos um verdadeiro pêndulo, no qual existem momentos de uma participação mais intensiva do Estado na economia e outros momentos no qual o Estado se afasta da economia. E essa é uma discussão que ganha força a partir do século XX. Até o início do século XX existia uma crença, a partir da Revolução Industrial, no papel da mão invisível, de que o mercado se autorregulava, que o Estado deveria ficar apenas com alguns serviços, algumas funções fundamentais. No entanto, a crise do final da década de 29, a Grande Depressão, que flagelou a economia mundial, trouxe para o cenário econômico a importância, o papel estratégico da ação do Estado como um direcionador, como um criador de expectativas na atividade econômica. Então, por que o papel do Estado cresceu no século passado? Por conta do desemprego lá na época da crise de 29, por conta do crescimento da renda per capita, mudanças na tecnologia que geravam desemprego, crescimento da população, a população cada vez mais urbana, os efeitos que a guerra trouxe, os fatores políticos e sociais, vários ganhos sociais que emergiram no século passado, bem como mudanças na previdência social, dado o envelhecimento da população. Então, todos esses motivos, essas causas geraram a necessidade de um aumento, uma ampliação da participação do Estado na economia. E, segundo a teoria econômica, são 3 as funções específicas do Estado na economia. Então, a primeira delas é a função alocativa. A função alocativa está associada ao fornecimento de bens e serviços que não são oferecidos adequadamente pelo mercado. Então, existem alguns bens e alguns serviços que não são tão lucrativos e que não são tão interessantes para a iniciativa privada. Então, em virtude da ausência da prestação de muitos desses serviços, existe a necessidade da participação do Estado provendo os bens públicos. Ok? Se a gente considera, pessoal, uma região do interior, um povoado pequeno com poucas casas, até pouco tempo atrás poderia ser que não existisse eletrificação rural, porque não era viável, não era interessante para a companhia de energia elétrica levar uma rede de luz até lá, postes e energia até lá. Então, nesse tipo de situação, é necessária a participação do Estado. Então, o Estado é o provedor dos bens públicos. E o que é um bem público? Um bem público é aquele onde existe a impossibilidade
de excluir determinados indivíduos de seu consumo, uma vez delimitado o volume de produção. Então, os bens os quais o consumo de um indivíduo não impede o consumo do outro são os chamados bens públicos. Então, os bens públicos, eles obedecem o princípio da não exclusão. Na imagem, vocês estão vendo o princípio da exclusão. O princípio da exclusão diz: quando o indivíduo pode pagar pelo consumo de um bem, ele vai ter à disposição dele o bem. Já o indivíduo que não tem condições de pagar, ele é excluído. Então, pessoa que pode pagar um pacote de viagem, uma passagem aérea, vai para Fernando de Noronha. Quem não pode pagar por isso é excluído do consumo desse pacote turístico. Então, primeira característica do bem público, ele é não excludente. Ou seja, o fato de que eu estou consumindo a iluminação pública ou a segurança nacional provida pelas Forças Armadas não impede que meu vizinho da direita, da esquerda, desfrutem da iluminação pública, da segurança nacional. Independentemente de que o indivíduo A pague e o indivíduo B deixe de pagar, a gente vai desfrutar da iluminação pública ou da segurança nacional. O bem público é um bem não rival. Um bem rival ocorre quando o consumo de um bem por um indivíduo exclui o consumo por outros indivíduos. Então, se você comprou um pão e está comendo pão, o fato de você estar consumindo pão impede que outros indivíduos venham a consumir aquilo. Já no bem público, isso não acontece porque eles são não rivais. Existem também os bens de consumo coletivo, que é o bem público que pode ser usado por vários indivíduos sem incluir outro indivíduo, pois sua situação não é saturada. Mas já existem os bens que são bens semipúblicos. Eles satisfazem o princípio da exclusão, mas são produzidos pelo Estado. Vamos considerar aqui, pessoal. Entrar numa universidade pública, cursar uma graduação na universidade pública. Então é um bem público, independentemente da pessoa poder pagar ou não. Mas o que é que vai acontecer? Existe um limite de vagas. Então nem todo mundo vai conseguir entrar na universidade pública, do mesmo modo uma UPA. Todos, independentemente da capacidade de pagar ou não, podem utilizar o serviço da UPA. Mas o que é que acontece? O sistema se torna saturado pelo excesso de pessoas, de forma que você chega numa unidade de pronto atendimento e pode ser que você não consiga ser atendido. Segunda função do Estado, função distributiva. O governo funciona como um agente redistribuidor de renda. Quando o governo tributa, ele coleta recursos de toda a sociedade e, através de programas sociais, o governo redistribui essa renda para os segmentos que são menos favorecidos, os segmentos mais vulneráveis. Função estabilizadora, a intervenção do Estado na economia para alterar o comportamento dos níveis de preço e emprego, de forma a garantir que a inflação e o desemprego estejam sob controle, como a gente viu na última videoaula sobre macroeconomia. E na primeira aula também falamos dessa relação. E alguns autores ainda colocam como quarta função do setor público o crescimento econômico. Ok? Políticas que vão estimular, que vão levar adiante iniciativas de formação de capital. Falar um pouquinho da estrutura tributária, do orçamento e lei de responsabilidade fiscal. Depois a gente passa para as externalidades. Aqui, pessoal, nós não queremos descer nos detalhes, porque vocês em breve terão disciplinas específicas sobre o sistema tributário, sobre o orçamento, ok? Mas só para ressaltar aqui, o sistema tributário ele obedece a alguns princípios. O imposto tem que ser neutro, tem que possuir equidade, tem que estar relacionado ao benefício. A sociedade tem que perceber um benefício a partir do imposto que paga. Ele tem que estar relacionado à capacidade de pagamento, ou seja, quem paga mais, tem mais condições, paga mais imposto. Os tributos eles podem ser classificados como impostos diretos e indiretos. O imposto direto é aquele imposto que incide sobre a riqueza, a renda, o patrimônio do indivíduo.
O IPVA, por exemplo, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, ele é um imposto direto que vai incidir direto sobre sua riqueza, sobre sua propriedade. O imposto indireto é o imposto que incide sobre as transações de mercadorias e serviços. O imposto que a gente paga no pão, no arroz, no refrigerante e assim sucessivamente. E de acordo com a formatação do sistema tributário, os impostos eles podem assumir o caráter progressivo e regressivo. A tributação, os impostos são configurados como progressivo quanto maior é a renda do indivíduo, mais proporcionalmente imposto ele paga. Quando você tem um sistema tributário que ele é concentrado, que a maior parte da tributação incide sobre impostos diretos, você tem um sistema de impostos progressivos. Por quê? O camarada que tem uma cinquentinha paga menos imposto do que o camarada que tem uma Range Rover, um Evoque, um carro de 150 mil reais, vai pagar muito mais imposto do que um veículo lá de 2 mil reais. O IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, quem ganha mais, paga mais IPTU. Um imóvel na Avenida Boa Viagem, no bairro, na cidade do Recife, que custa alguns milhões de reais, vai pagar mais IPTU do que um município na cidade do interior, que custa algumas dezenas de milhares de reais. No entanto, meus amigos, aqui no nosso caso, no caso brasileiro, a gente tem um sistema tributário que ele é baseado em impostos indiretos. Então, a maior parte dos impostos que a gente paga são impostos que incidem sobre bens e serviços, sobre as transações. Ou seja, temos um sistema regressivo. Como é que isso acontece? Se você imagina, acredito que na videoaula passada nós falamos da política de rendas do jogador que ganhava, do Cristiano Ronaldo lá, que ganhava alguns milhares de salários mínimos, e o jogador que ganha um salário mínimo. Quando você pensa que esse um salário mínimo ele vai basicamente todo para o consumo de bens e serviços, 100% do salário do trabalhador é tributado desse jogador que ganha um salário mínimo. Enquanto no caso lá do jogador famoso, que ganha 10 mil salários mínimos, digamos que ele consuma apenas 3 mil salários mínimos por mês. Ou seja, 7 mil ficam isentos de renda. Proporcionalmente, paga mais imposto um indivíduo de renda mais baixa. Infelizmente, esse é o caso brasileiro, onde nós temos um sistema regressivo. Então, aqui temos algumas considerações adicionais. Nós temos a curva de Laffer. Quando a alíquota é relativamente baixa, estabelece uma relação direta entre ela e a arrecadação. Então, quando a alíquota dos impostos é baixa, à medida que você aumenta o imposto, você tem uma arrecadação proporcional. Temos o efeito Oliveira-Tanzi, no qual, em períodos de aceleração inflacionária, há uma defasagem entre o fato gerador do imposto e o momento de seu recolhimento. Então, quando você tem uma inflação muito acelerada, imagina que o governo aumentou em 10% o IPI sobre um produto de R$100, o produto vai passar a custar 110. Se você tem uma inflação de 10% no mês, você não vai conseguir arrecadar os 10% em cima de R$100. Você vai arrecadar um valor menor, porque a inflação vai corroer o valor que era pretendido, que se pretendia arrecadar com o imposto. Temos várias categorias do déficit público, vocês vão estudar isso mais adiante. Déficit nominal indica o fluxo líquido, ou seja, a diferença da entrada e da saída de novos financiamentos obtidos ao longo de um ano pelo setor público, não financeiro, nas esferas da União, Estado e Município. Ok? Empresas estatais e previdência. Déficit primário, quando a gente pega esse déficit nominal e a gente exclui a correção monetária. O operacional, quando a gente pega o déficit total e exclui correção monetária e cambial e acrescenta o resultado primário.
Déficit de caixa, omite-se a parcela do financiamento do setor público, externo e do resto do sistema bancário, bem como fornecedores e empreiteiros. Tem várias nomenclaturas aí do déficit público que você, repito, você vai trabalhar isso com mais ênfase em outras disciplinas. O que é que o governo faz para financiar esse déficit? Como já vimos algumas vezes, o governo poderia emitir, o Banco Central autoriza o Tesouro a emitir moeda. A gente viu que o efeito colateral disso é inflação. Mais recentemente, o governo emite títulos públicos, como nós vimos na aula passada, no qual o governo lança um papel, coloca no mercado, obtém recursos para tentar cobrir o seu déficit. No entanto, isso leva ao aumento do endividamento da economia. Temos também o orçamento público, ok? O orçamento no Brasil ele está submetido a um plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. E queremos falar disso aqui porque é um aspecto importante da política monetária, que é a lei de responsabilidade fiscal. Então, um instrumento que foi implementado lá em 1998 no governo FHC, de forma a tentar equilibrar o orçamento do setor público. E o que é que estabelece essa lei? Limite para as despesas com funcionalismo público de 50% para a União, 60% para estados e municípios. Então, vocês algumas vezes podem estar ouvindo no noticiário que o Estado tal não pode contratar, não pode dar reajuste porque o gasto com funcionalismo ultrapassou o limite prudencial. Isso é por conta da lei de responsabilidade fiscal. Proibição de socorros financeiros entre União, estados e municípios. Era muito comum os bancos públicos socorrerem estados e municípios. Antes dessa lei, limite das despesas feitas pelos administradores em final do mandato. Muitas vezes alguns gestores públicos do executivo deixavam de gastar recursos ao longo do tempo para gastar no último ano, que está mais próximo da eleição, para que as obras, as ações ficassem mais frescas na mente do eleitorado. E limite, também estabeleceu limites para endividamento de União, estados e municípios, e isso tem que ser determinado por meio exclusivamente do Senado Federal. Falamos um pouquinho da ação do setor público, agora queremos falar uma outra importante ação do setor público, que são as externalidades. Então, o que são, nós já falamos das externalidades na nossa primeira videoaula, ok? Que é a externalidade quando a ação de um agente tem um impacto sobre outro agente que não está envolvido naquela ação. A gente viu dos 10 princípios que os mercados geralmente são uma boa maneira de organizar a atividade econômica, mas que existem as falhas de mercado, e uma delas é a externalidade, o impacto das ações de uma pessoa sobre o bem-estar de outras que não tomam parte da ação. Essas externalidades podem ser negativas ou positivas, dependendo do benefício ou do impacto que é trazido pela ação. Então nós vimos, pessoal, outro princípio, que os governos às vezes podem melhorar os resultados do mercado. Então, na presença da externalidade, o governo pode desestimular a geração de externalidades negativas e estimular a produção de externalidades positivas. Então, por exemplo, poluição do ar em uma fábrica é um exemplo de externalidade negativa. Quem mora perto dessa fábrica vai ter problema respiratório, vai usar o sistema de saúde, vai faltar no trabalho, etc. Se você tem um vizinho que tem um cachorro que late a noite toda e você não consegue dormir, não consegue se concentrar, tem insônia, o som de uma pessoa que mora próxima de você, poluição sonora num projeto de construção, se alguém, um vizinho teu fuma, alguém que você trabalha na sua família fuma, se você fala no telefone enquanto está dirigindo, você vai fazer com que a estrada fique menos segura para as outras pessoas. Então, todos esses são exemplos de externalidades. E o que é que acontece com as externalidades? A externalidade ela traz um custo
que o produtor não paga. Então vamos lá pensar numa fábrica de colchões, que no processo de produção de colchões, essa fábrica ela gera um poluente que uma comunidade próxima sofre problemas respiratórios por conta disso. Aí imagina o seguinte, no custo do colchão, o fabricante do colchão, ele leva em consideração o trabalho, o aluguel, a energia, a matéria-prima, os impostos, etc. No entanto, existe um custo que a sociedade está pagando que essa empresa não está arcando, que é o custo externo. O custo do colchão para a empresa é o custo privado. O custo que a externalidade gera para a sociedade é o custo externo. Então, qual é o papel do Estado nessa situação? O Estado deve impor, seja uma legislação na qual a empresa precisa colocar um catalisador para purificar o ar, antes de tentar purificar o ar, ou reflorestar, ok? Ou simplesmente pagar uma taxa, um imposto maior porque ela polui. Isso faz, pessoal, isso aumenta o custo de produção da empresa. Lembra lá no capítulo de oferta e demanda que quando aumenta os custos de produção, a curva da oferta diminui, ou seja, se desloca para a esquerda, que é isso que acontece aqui, ó. Quando a empresa internaliza o custo externo, ela passa a produzir menos e nós temos aqui o custo social, que é a soma do custo privado mais o custo externo. Ok? Então, nesse momento aqui, nós tínhamos no primeiro equilíbrio do mercado de colchões, por exemplo, nós temos aqui essa demanda e essa oferta, ok? Num segundo momento, o imposto ou a legislação que obriga, que gera um custo para o tratamento do poluente, desloca a curva de oferta para a esquerda. Agora nós temos aqui um preço maior com uma quantidade consumida menor, ou seja, o produtor está pagando, está arcando com o custo da produção, do custo externo, da externalidade. Mas alguém pode estar pensando, mas professor Djalma, então só quem se dá mal nessa é o consumidor. Não necessariamente. Imagina que um outro fabricante de colchões desenvolve uma tecnologia que ele consegue produzir sem gerar os efluentes, sem gerar os poluentes, melhor dizendo. Então ele conseguiria produzir a um custo mais baixo e conseguir ter uma margem de ganho maior e conseguir vender mais do que quem não tem a tecnologia menos poluente. Ainda existe, pessoal, outros mecanismos pelos quais o Estado pode atuar para diminuir essas externalidades negativas, que são exatamente as licenças de poluição negociáveis ou crédito de carbono. Você já deve ter ouvido falar de crédito de carbono. Quem trabalha com extrativismo, com agricultura, com reflorestamento, tem o que se chama de crédito. A área verde preservada retira CO2 da atmosfera, ou seja, essa produção tem um crédito. Enquanto quem polui, as fábricas, elas têm um débito. E os países possuem metas de emissão de gases de efeito estufa. Então, quando uma empresa que ela tem uma cota do que ela pode poluir, imagina que ela precisa de 10 toneladas, ela produziu a mais 10 toneladas do que ela poderia emitir. Ela vai procurar um produtor agrícola, um apicultor, alguém que trabalhe com reflorestamento, que tem uma área verde, que consiga retirar no ano da atmosfera 10 toneladas de CO2. Então isso seria uma troca. Quem tem o crédito vende para quem tem o débito. Isso é um mercado bem significativo, que essas transações são feitas até em bolsa de mercadorias e futuros. Porque em bolsa de valores são negociados isso. Então, meus amigos,
existem algumas formas do governo atuar para minimizar as externalidades negativas. E, pelo contrário, quando a externalidade é positiva, o governo deve conceder isenção de impostos, deve dar incentivos para que a produção daquilo aumente. Então imagina que uma telha para residências, ela consegue permitir a passagem de luz e diminui o consumo de energia elétrica. Ok? Uma atividade de apicultura que melhora a qualidade do ar. Qualquer produção que gere um impacto positivo para a sociedade de forma indireta, por exemplo, a produção de livros. Livros deveriam receber muitos incentivos porque os livros geram impacto positivo para a sociedade. Quanto mais os indivíduos leem, mais buscam educação, menor vai ser, mais produtivos eles serão, menor o custo com criminalidade, despesa do governo com criminalidade, etc. Então o governo tem o papel de estimular a externalidade positiva e desestimular as externalidades negativas. Cara aluno, essa disciplina ela é extensa, ela tem vários aspectos a serem tratados, a gente procurou aqui trazer os aspectos principais, mas isso não vos exime de ler o material, de fazer as pesquisas, de forma a buscar outras informações, outros conhecimentos que vão ajudar vocês na formação em administração pública. A economia é uma área essencial para qualquer gestor e principalmente para o gestor público. Um abraço e até a próxima.